Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão da série de eventos chamados Diálogos Impertinentes, promovidos pela Folha de São Paulo e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse evento está sendo transmitido pela TV PUC direto para a rede a cabo NET em São Paulo, pelo canal 32. O tema nosso hoje é o acaso. E os nossos convidados, os dialogadores, são o poeta, ensaísta, tradutor, professor emérito da PUC de São Paulo, um dos fundadores do Movimento Nacional e Internacional de Poesia Concreta, Haroldo de Campos. Também temos, como seu outro dialogador, o físico e educador Luiz Carlos de Menezes, professor da Universidade de São Paulo e que tem uma experiência dentro dessa área. Para a mediação desse debate, nós estaremos com Caio Túlio Costa, jornalista e diretor de revistas da Folha de São Paulo, e eu, Mário Sérgio Cortella, professor da PUC aqui de São Paulo. Hoje, o acaso. Caio. Bom, boa noite a todos. Eu queria saber se o acaso indica necessariamente a derrota intelectual do homem. Bem, eu acho que o acaso, ao contrário, o acaso é o constante desafio do homem na medida em que o homem vive numa espécie de dialética entre acaso e necessidade. Talvez a razão principal por que eu esteja aqui é o fato de que, de muito tempo, desde o começo da minha atividade, meu primeiro livro foi publicado em 1950, eu me venho voltando muito sobre a poesia daquele que eu considero o Dante da era industrial, que é Mallarmé. E o poema que eu traduzi para o português, as minhas primeiras tentativas de tradução começaram a ser feitas em 1958, Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Exatamente este poema, enquanto, por exemplo, na comédia de Dante nós temos o mundo hierarquizado de acordo com a teologia tomista e a passagem do homem do inferno pelo purgatório até a ascensão ao paraíso e aquela visão beatífica que tem Dante no final, num mundo hierarquizado e verticalizado e organizado, de certa maneira determinado teologicamente, nós temos em Mallarmé exatamente o contrário. Mallarmé, nesse poema de 1897, no meu modo de entender, e no modo de entender de muitos ensaístas dos quais eu me louvo, ele prefigurou praticamente o mundo da física moderna. O tema básico, o tema cosmológico desse poema, que é uma espécie de comédia humana da modernidade, é a luta do homem com o acaso. E essa proposta, que mais adiante eu desenvolverei, de que um lance de dados jamais abolirá o acaso, a não ser por um breve momento fugaz que ele imagina como sendo uma constelação. E que, vou desenvolver isso mais adiante, em conversa com meu querido amigo Menezes, que eu conheço já de longa data, nós éramos comuns amigos do inesquecível físico e crítico de arte e grandíssimo intelectual Mário Schember. Eu vou desenvolver essa ideia de que nessa breve constelação estará a ideia de vida, estará a ideia daqueles organismos que realmente conseguem, por fugazes momentos, suspender a marcha irreversível da entropia. E nós vamos abordar depois esse conceito, evidentemente, e, portanto, de certa maneira, resgatar a ordem do acaso, um cosmos do caos. Agora, o Menezes, Haroldo é um poeta, você é um cientista no sentido tradicional do termo. A pergunta do Caio foi, o acaso é a derrota intelectual do homem? O que é isso para um cientista? Acho que o acaso é uma base de independência, de liberdade no fundamento da matéria, se quiser assim, e ter compreendido isso foi um passo muito importante para a física. Talvez, de uma perspectiva mais primitiva, quase arrogante, se possa pensar no acaso, nesse movimento imponderável, incontrolável da base material, como uma capitulação, porque onde há o acaso nós não teremos podido controlar. Mas isso não é só pouca humildade, isso é pouca inteligência. É pretender que o bom mesmo é estar tudo amarradinho e sob controle. Eu acho que a ciência cresceu
já para perceber, e sobretudo ao longo desse século, para perceber o fundamental desse imponderável. Mas a ciência não pressupõe uma ratio, uma lógica, um controle? Como que ela é possível? Lidar com esse acaso é parte da lógica da ciência, e não negar esse acaso. Toda vez que você imagine uma lógica de ferro que procure submeter o acaso, você tem uma arrogância burra, por assim dizer. Haroldo, você acha que o acaso ele é uma vantagem da natureza, na qual o homem, inclusive, navega, e principalmente a poesia, parece que navega com uma certa tranquilidade e gosto? Eu acho que talvez complementando a resposta anterior do Menezes, eu diria que seria uma arrogância do homem tentar pronunciar-se judicantemente sobre o acaso em termos de valor. O acaso é uma condição em que o homem e a natureza, com a qual o homem tem que se defrontar como parte da natureza que o homem é, na verdade. Agora, sem dúvida nenhuma, o grande desafio da poesia, e não só da poesia contemporânea, mas pronunciadamente colocado na poesia contemporânea e na física atual, e não só na física, é exatamente quais seriam os mecanismos no momento em que o mundo não está mais sujeito àquele determinismo da ciência clássica, o determinismo que ainda acompanhava talvez até o próprio Newton, que dizia que Deus, quando ele dizia que Deus não joga dados, na verdade, o homem contemporâneo, o físico, o cientista em geral, eu diria o químico, o biólogo também, e o poeta, eles, cada um na sua área, eles estão tentando mecanismos de diálogo e de controle desse acaso. Não a supressão do acaso seria a recaída numa ideia determinista de um mundo relógio, de um mundo minuciosamente regulado, e aí, de fato, nós estaríamos excluindo a liberdade. E você acha que Deus... desculpe, Menezes, só para completar a ideia. Você acha que Newton estava errado? Bom, eu não sei qual é a predileção de Deus, porque eu não tive o privilégio de lhe pedir audiência. Mas eu acho que sim, a natureza é um jogo de dados, em certa medida. Quer dizer, é um jogo de dados no sentido de que, ao contrário do que nós poderíamos imaginar num horizonte clássico, é impossível primeiro, é possível que a ciência dê respostas absolutamente positivas aos problemas que o mundo lhe coloca, né? E eu me lembro aí o imenso pensador que foi Charles Sanders Peirce, que era químico, que era filósofo e que tinha a teoria do falibilismo, ou seja, as respostas da ciência estão sempre num contínuo entre provisoriedade e indeterminação. Não é verdade? Quer dizer, então, nós vivemos, a ilusão determinista pereceu e a ciência também tomou o conhecimento de que ela não pode dar respostas verdadeiras de uma vez por todas. Ela dá respostas heurísticas, aproximativas, não é verdade? E, evidentemente, o acaso é, vamos dizer assim, é o tabuleiro onde nós fazemos o nosso jogo e seria uma pretensão arrogante do homem tentar revogar o acaso, mesmo porque isso não seria possível. Eu acho que mesmo esse determinismo clássico era um equívoco, já se sabia um equívoco. Se você imagina, muita gente ficou decepcionada quando a visão quântica passou a dar uma interpretação, por assim dizer, estatística, probabilística da natureza. E porque tinha uma falsa pretensão de que, conhecendo as condições originais de um sistema, você pudesse prever a sua evolução. Ora, ainda que se pudesse conhecer o que se sabe impossível, a posição de todas as partículas num certo instante, um erro absolutamente infinitesimal na posição de uma delas se propagaria de uma maneira completamente incontrolável, ainda que fosse possível determinar, mas não é. Com mais de 2 partículas, bastam 3 partículas para o problema mecânico ser classicamente insolúvel. Ou seja, se não há solução, ainda que fosse possível conhecer as condições originais todas, não haveria como. Então, já era uma pretensão ilusória, mesmo classicamente, mesmo antes do advento da mecânica clássica, você ter a determinação completa mecanicista do mundo. Até quando foi isso?
Isso, certamente, no final do século passado, já se abdicava dessa ideia, mas com o advento da mecânica quântica, na virada do século, no começo desse século, a ideia de um controle mecanicista completo foi soterrada. É verdade que houve reações de diferentes tipos. Einstein nunca admitiu completamente a interpretação probabilística. Mas aí também é preciso fazer justiça. Talvez não fique claro para nós o que é que Einstein queria dizer quando dizia Deus não joga dados e quando se revoltava, digamos, contra a hegemonia da escola de Copenhague, que dizia que a base era estatística e, portanto, fundada no acaso. Einstein era um determinista radical, por assim dizer. Mas eu não creio que Einstein tivesse a arrogância de pretender determinar tudo. Mas ele não gostava da visão probabilística das equações da mecânica quântica. O que seria uma visão probabilística, para a gente entender um pouco melhor? Eu vou tentar evitar a terminologia matemática. Mas se você tem uma equação de movimento clássica, você imagina, é como um projétil. Se eu lanço um projétil, eu consigo imaginar onde é que ele vai estar daqui a algum tempo, em que ponto e com que velocidade. Quanticamente não existe isso. Existe uma equação, que equivale à equação de movimento, que vai me dizer com que probabilidade ele vai estar distribuído no espaço. Essa troca de onde ele vai estar, em que momento e com que velocidade, por uma nuvem de probabilidade, ele vai ter tanta probabilidade de estar entre esse e aquele ponto com tal ou qual velocidade. Essa mudança de perspectiva leva as previsões a ter uma outra natureza. Mas há um físico nem tão conhecido, chamado Victor Weisskopf, que mostrou que a mecânica quântica não trouxe imprecisões, pelo contrário, trouxe precisões. Antes da mecânica quântica, não haveria como explicar que os elementos químicos constituem propriedades discretas e não um contínuo. Ou mesmo as espécies vivas, não há um contínuo, mas uma discreteza de espécies vivas que expressa uma quantização na base. Ou seja, por causa do princípio de incerteza, se pensa que a mecânica quântica trouxe imprecisões. Pelo contrário, ela introduziu precisões onde a visão clássica seria imprecisa. E na poesia, Haroldo? Bem, a imprecisão é boa? Exatamente. Então, eu vou falar da poesia, mas eu gostaria de, talvez, aproveitando a deixa e entrando um pouquinho no diálogo, dizer o seguinte: a visão, inclusive essa visão determinista do que nós chamamos a ciência clássica, não foi sempre a mesma. Na antiguidade não era assim. Quer dizer, Epicuro, Lucrécio, não é verdade? Pensadores gregos e latinos já tinham uma ideia do indeterminismo. A ideia do clinamen, do desvio, na verdade, introduzida na atomística de Demócrito, eram já prenúncios dessa ideia do indeterminismo. E isso para não falarmos de culturas orientais. Por exemplo, o Mário Schenker, que era um grande admirador da cultura chinesa, quer dizer, na China nós sabemos a importância que tem, por exemplo, o jogo do I Ching, na verdade, com base no qual, inclusive, um grande músico contemporâneo de vanguarda, o John Cage, organizou todo o seu universo de música, da música aleatória, né? E aí entramos nas artes, quer dizer, desde o lance de dados. Eu acho o seguinte, fala-se muito da questão da pós-modernidade. Bom, para mim, e da exaustão, digamos, da modernidade e a pós-modernidade como uma espécie de resposta, ou um retrocesso, ou alguma coisa, há várias interpretações, é uma questão muito polêmica. Eu, pessoalmente, acho o seguinte: moderno era Baudelaire. Baudelaire, como dizia muito bem Walter Benjamin, era o poeta moderno por excelência. A Revolução